Olha, é super normal ter dúvidas sobre vacinas, né? Afinal de contas, quando se trata da saúde dos pequenos, o que mais importa é a segurança. E é por isso que, nesta análise, a gente vai direto ao ponto, mergulhando no que a ciência de ponta tem a dizer, com base em uma das revisões de estudos mais completas que existem para tirar a limpo as principais questões sobre a segurança das vacinas infantis. Então a grande pergunta que fica é, com tanta informação circulando por aí, o que é que a ciência, aquela mais rigorosa mesmo, diz sobre a segurança das vacinas? Exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente organizar as ideias, vamos fazer o seguinte. Primeiro, entender o rigor por trás desses estudos. Depois, vamos focar na famosa vacina tríplice viral, a MMR, e dar uma olhada em outras vacinas importantes também. Claro, sem esquecer da vacinação durante a gravidez. E por fim, a gente bota na balança os benefícios e os riscos para ter aquela visão completa, sabe? Certo. Antes da gente ir para as conclusões, é fundamental entender como a ciência chegou nelas. Porque, veja bem, não estamos falando de uma opinião qualquer. Estamos falando de um trabalho científico gigantesco e super cuidadoso. A base de tudo que vamos conversar aqui é uma revisão sistemática que foi publicada numa revista científica muito respeitada, a Vaccine. E o que isso significa? Significa que ela não olhou para um estudo só. Ela pegou os dados de centenas de estudos diferentes e juntou tudo. É o que chamam de padrão ouro da evidência médica. E só para ter uma noção do tamanho disso, os pesquisadores começaram analisando um universo de mais de 56 mil artigos científicos. 56 mil! Eles basicamente vasculharam tudo que já foi publicado sobre o assunto. E desse volume enorme, só 338 estudos passaram por um filtro de qualidade extremamente rigoroso. Isso é muito importante porque garante que as conclusões que a gente vai ver são baseadas só nas melhores e mais confiáveis evidências que existem. O processo todo foi bem metódico. Primeiro, fizeram essa busca completa que a gente viu. Depois, analisaram todos os dados juntos, o que dá muito mais força para os resultados. E o mais importante, cada descoberta foi classificada com um nível de confiança. Assim, a gente sabe exatamente o peso de cada informação. Agora sim, vamos entrar em uma das questões que mais gera debate: a vacina tríplice viral, ou MMR. A revisão científica foi direto nesse ponto e as respostas se baseiam nesses dados super sólidos que a gente acabou de ver. A pergunta é direta e tem que ser respondida de forma direta. Existe ou não existe alguma ligação entre a vacina MMR e o autismo? Vamos ver o que os 338 melhores estudos do mundo têm a dizer sobre isso. E a resposta é categórica. A revisão não encontrou nenhuma evidência de risco aumentado de autismo associado à vacina MMR. E o ponto crucial aqui é a confiança científica nesse resultado. Ela foi classificada como alta. Isso quer dizer que a evidência é muito forte e que é bem improvável que novas pesquisas consigam mudar essa conclusão. Agora, uma coisa que eu acho que reforça muito a credibilidade dessa análise é a transparência dela. Ela não esconde nada. A ciência reconhece sim que as vacinas, como qualquer intervenção médica, têm seus riscos. Só que eles são, na grande maioria das vezes, bem raros e leves. Por exemplo, a revisão confirma, também com confiança alta, que existe um risco um pouquinho maior de convulsão febril depois de tomar a MMR. Mas calma, é fundamental entender o que é isso. A convulsão febril é um episódio que acontece por causa da febre alta. Assusta bastante, eu sei, mas geralmente dura pouco e não deixa nenhuma sequela. É um efeito colateral conhecido que a pediatria sabe como lidar. Ok, vamos em frente. Agora vamos dar uma olhada em outras vacinas super importantes do calendário infantil e ver o que essa análise gigante nos diz sobre a segurança delas. Os resultados para as outras vacinas também são bem tranquilizadores. Por exemplo, para a vacina contra o rotavírus, a ciência concluiu com confiança alta que não aumenta o risco de diabetes. Para a DTaP, também não encontraram nenhuma ligação com o desenvolvimento de diabetes tipo 1. E para a hepatite B, os estudos não mostraram nenhuma relação com esclerose múltipla. Ou seja, a ciência foi lá, investigou essas preocupações específicas e os dados trouxeram respostas bem claras. Outro ponto que gera muita dúvida, e com toda a razão, é a vacinação durante a gravidez. A revisão deu uma atenção especial para a vacina Tdap, sabe? Aquela contra tétano, difteria e coqueluche. Ela é super importante para proteger o bebê logo nos primeiros meses de vida. E os resultados sobre a segurança aqui são muito importantes. A análise de todos aqueles estudos não encontrou risco aumentado para uma lista de problemas bem sérios, como, por exemplo, nascimento de natimorto, parto prematuro, eclâmpsia ou até convulsões no bebê.
Todos esses pontos foram investigados e os dados apontam de forma consistente para a segurança da vacina durante a gestação. Então tá. Depois de passar por todos esses dados, milhares de estudos, qual é a grande conclusão? Como é que a gente junta tudo isso para ter uma imagem clara sobre os benefícios contra os riscos? Bem, a mensagem principal, que é apoiada por uma montanha de evidências, é que os eventos adversos graves causados por vacinas são de fato raros. E vale lembrar que a vigilância sobre a segurança não para, viu? Mesmo depois de aprovadas, as vacinas continuam sendo monitoradas o tempo todo. Isso nos leva a uma frase dos próprios autores da revisão, que eu acho que resume tudo. Eles dizem: quaisquer eventos adversos devem ser ponderados contra os benefícios protetores que as vacinas oferecem. Essa é a essência da decisão em saúde. É colocar na balança os riscos bem pequenos de um evento adverso contra os riscos bem maiores e mais comuns das doenças que as vacinas evitam. No fim das contas, o que a ciência nos mostra é que a escolha não é entre ter um risco e não ter risco nenhum. A escolha é sobre qual risco se prefere correr. Os riscos conhecidos e muitas vezes graves, de doenças como o sarampo, coqueluche, ou os riscos muito, muito raros associados às vacinas que nos protegem exatamente contra elas. A evidência científica sólida está aí para nos dar a informação necessária para fazer essa escolha de forma mais consciente e segura.